Bem, em relação aos nefilins, né, e já finalizando essa questão aí, em Gênesis 6:4 vai falar dos gigantes antes e depois, quando os filhos de Deus entraram nas filhas dos homens e geraram filhos. E depois vamos ter em Gênesis 8 o dilúvio, que destrói esses gigantes e destrói os ímpios no contexto do dilúvio de Noé. E fica somente salvos Bnei Noé, os filhos de Noé, Noé e seus filhos e sua família. Somente, ou seja, somente quem entrou na arca se salva. Aí a pergunta que vem é: e essas passagens que mostram, que nem o caso de Números 13, 28 e 33, mostra a existência de gigantes. Como já tenho falado lá atrás, são textos problemáticos que não encaixam nos originais, no mínimo duvidosos, descontextualizados. Aí temos também, no caso de Golias, em 1 Samuel 17:4, também um texto problemático. Diz que Davi derrotou um filisteu, mas não diz o nome do filisteu. Segundo os comentaristas da Bíblia de Jerusalém, o nome de Golias foi introduzido, acrescentado. Possivelmente a altura de Golias não foi quase 3 metros. Os textos de Qumran vai dizer que foi 4, vai dizer que Golias, né? Perdão, Golias tinha 4 côvados e não 6. No texto hebraico maçorético está Shesh. Shesh é 6. Só que no texto de Qumran está 4 côvados e não 6 côvados. Então, temos aí uma diferença, uma variante textual entre o texto maçorético e o texto de Qumran, que é mais antigo do que o texto maçorético. O texto de Qumran é do século II a.C. O texto maçorético é do século X antes de Cristo. Eu estou falando de 1.200 anos depois de Cristo. Quer dizer, né? Pegando, né? 200 antes de Cristo, mais 10 séculos, 1.200 anos antes. Esse é o tempo do texto de Qumran. Ou seja, é o quanto o texto de Qumran é mais antigo do que o texto maçorético. E vai dizer que Golias tinha possivelmente, no máximo,
2,10 m ou 2,15 m. Assim também, arqueologicamente, vamos ter isso. Bem, essa é a questão aí. Dentro de um contexto de inferência, pode ser que isso tenha acontecido, porém não temos comprovações escritas, nem arqueológicas. Então, pode ser que isso tenha acontecido? Pode, posteriormente, ter tido em uma região cósmica novas relações entre anjos e seres humanos e tenha surgido algum ser híbrido, porém não temos comprovações escritas e nem arqueológicas. Pelo menos eu não vi nenhuma comprovação escrita com isso. Mas o caso de Gênesis 6 deixa claro que esses gigantes existiram, outras civilizações vão atestar isso, e que eles foram destruídos no dilúvio e os seus espíritos ficaram sem corpos. Nesse caso, os filhos dos gigantes foram destruídos. Nesse caso, né, os gigantes são os filhos dos filhos de Deus, e eles foram destruídos no dilúvio. E assim, né, temos aí os espíritos sem corpos, que é o que alguns chamam de demônio ou daimons, que encarnam em quem dão legalidade para o mal. Então, escolha fazer o bem e recuse o mal, para que você não seja escravo desses espíritos, porque eles são fiéis ao contrato. E se você vacilar, você é preso e ceifado.